Vamos dar início, então, tá? Eu fiz um resuminho aí para vocês, dessa página, que acho que é bem tranquilo esse capítulo, e hoje a gente já encerra a apostila com os exercícios, certo? Então, eu vou colocar... Opa, entrou mais uma aqui. Vamos ver se a Natália vai tentar de novo, tá? Então, eu vou colocar aqui a aula. Gente, hoje está bem... Estão vendo? Aula 3. Ainda não. Sim. E Agora agora? sim. Apareceu para vocês? Legal, então. Então, deixa eu só colocar aqui a telinha aqui. Gente, está muito devagar hoje. Fica, sabe, pensando. Isso porque, olha, tá friozinho o computador. Se fosse ontem... Vamos aguardar mais um pouquinho, ver se ele abre tudo, senão a gente volta naquela tela mesmo. Isso, apareceu, né, gente? Tranquilo? Bom, eu fiz já um resumo, vocês vão ver que tem pouquinhos slides, tá? Do estudo de Lamarck e Darwin, tá bom? Eu vou deixar aqui a telinha. Ai, Senhor. Opa, ficou. Não, volta. Ó, então, Lamarck. Tenho certeza que vocês já viram essa imagem, né, gente? Então, vamos lá. O Lamarck, tá? Coloquei aí a figurinha dele, também tem aí na apostila de vocês, né? E vou ler rapidinho aqui, a gente já comenta aí do resumo, tá bom? Estou na apostila de vocês, na página 63. Podem acompanhar? Sim? Então vamos lá. Gente, dá um ok para mim. Pode continuar. Tá bom, então. Então, eu vou ler e depois a gente já vai para o resuminho aí das leis, tá bom? Então, uma das primeiras explicações para a diversidade de espécies foi apresentada no século XVIII pelo naturalista francês Jean-Baptiste de Monnet, o Cavaleiro de Lamarck. Para Lamarck, o ambiente exercia papel fundamental na transformação dos organismos. Constantes mudanças do meio físico obrigariam os seres vivos a mudar suas estruturas para poderem se adaptar às novas condições ambientais. Segundo essa hipótese, o crescimento de uma população de girafas, por exemplo, diminuiria a disponibilidade de alimento nos estratos mais baixos das árvores. O esforço contínuo de buscar esse alimento nas partes mais altas provocaria o crescimento progressivo de seu pescoço. Uma vez adquirida essa característica, seria herdada pelos descendentes dessas girafas. Dessa forma, o lamarquismo baseava-se em 2 princípios, tá? Então, antes de eu ler aí os princípios, então eu acho que por essa imagem aí que eu coloquei para vocês, dá para perceber bem, né? Tem a girafa aí com o pescoço pequenininho aí, e aí ela começa, a outra aí vai se esticando para conseguir alcançar aí as folhas da árvore, bom? E com isso iria alongando o seu pescoço. Bom, a lei de uso e desuso. Então, o ambiente, ele vai atuar sobre os indivíduos, promovendo transformações de estruturas ou órgãos que podem crescer ou atrofiar, de acordo com o uso. Aí, a lei da herança dos caracteres adquiridos, tá? Também tem aí na apostila de vocês, também já coloquei uma bem curtinho ali, tá? Então, o que ela fala? Que durante a vida,
o uso ou desuso de um determinado ou estruturas são passadas para os seus descendentes. Bom, então, turma, ele comenta aí, né, que a principal falha dele também, de Lamarck, era considerar que as características adquiridas ao longo da vida sejam passadas integralmente aos descendentes. Seu grande mérito é atribuir ao ambiente grande influência sobre as características dos seres vivos. A importância histórica dessa concepção evolucionista foi enorme, pois foi a primeira a confrontar o pensamento criacionista dominante, né? Porque qual que era o pensamento? Eles se baseavam só em, principalmente em fósseis que eles eram encontrados, tá bom? E aí, pessoal, eu queria comentar mais com vocês, mas aí depois, daqui a pouco, eu coloco, que eu tenho um exercício bem pequenininho para passar para vocês, tá? Mas, eu não sei se vocês já assistiram, que eu não coloquei aí, vou colocar outro videozinho, mas é sobre Darwin. Mas se vocês de Lamarck procurarem ver também, sobre como que era a ausência das pernas, né, das cobras, o tamanduá, né? Então tem muita série também para assistir sobre isso. Se vocês se interessarem, eu vou espirrar, só um minutinho. Eu não estou de máscara, tá? Que eu estou sozinha aqui. Desculpa, gente. Bom, aí Darwin, né? Seleção natural, então os indivíduos com características mais vantajosas, ou seja, mais bem adaptadas ao ambiente, têm mais chance de sobreviver e deixar seus descendentes. Relação de parentesco. Os seres vivos compartilham ancestrais comuns. Espécies atuais se formaram a partir de espécies ancestrais e foram gradativamente sendo relacionadas pelo ambiente. Então, eu coloquei uma imagem aí, né? Tem aí da raposa e os ratinhos. Bom, então, essa figura mostra um exemplo de como ocorre a seleção natural. Nela, observamos uma raposa e vários roedores brancos e pretos. A princípio, os roedores brancos apresentam-se em maior quantidade do que os roedores pretos. No entanto, aqueles possuem uma desvantagem em relação a estes. São mais facilmente vistos. Isso faz com que a raposa capture mais indivíduos brancos do que pretos. Com o tempo, observamos uma situação diferente daquela observada no início, havendo agora uma maior quantidade de roedores pretos, tá? Que é o que mostra aí na imagem. Bom, gente, acho que esse assunto vocês já viram bastante também, né? Acho que no 7º ano devem ter visto também falando sobre a camuflagem, né? Que muitos eles tinham as penas de acordo assim da cor das árvores, então sobreviviam mais a espécies que ficavam camufladas, né? Vocês devem ter visto isso também. E aí, eu vou colocar esse videozinho aqui, fala só sobre a viagem dele, né? Nas ilhas. Eu vou colocar aqui rapidinho para vocês. Vamos ver se entra por aqui, senão eu espelho lá pelo YouTube mesmo. Só um minuto, vamos lá. Nossa, hoje tá lento isso. Meu Deus.
35. Ilhas Galápagos. O jovem naturalista inglês Charles Darwin recolhe amostras de todo tipo de animais e plantas para seus estudos. Suas observações nestas ilhas serão fundamentais para formular suas teorias que, após muitos anos, publicará na sua grande obra, A Origem das Espécies. Um livro revolucionário que mudou a forma de entender a biologia e que deu origem a novas teorias científicas. Neste livro, Darwin estabeleceu o princípio científico de que cada espécie nem sempre foi como a conhecemos. A gente não tá conseguindo ver o vídeo. Se transformou e modificou ao longo do tempo. 3 conceitos são importantes para conhecer as teorias de Charles Darwin: seleção natural, evolução e origem das espécies. Nos animais e nas plantas podem aparecer de forma casual mutações ou modificações das suas características, como, por exemplo, a traça que classificou uma variação de cor com referência aos pais. Suponhamos que esta mutação ou nova característica melhore a capacidade de sobrevivência de um animal no seu ambiente. Os animais com essa característica favorável, que se adapta melhor ao lugar onde vive, têm mais possibilidades de se alimentar e ter mais filhos que os outros de sua mesma espécie que não possuem essa característica. Os filhos herdam os traços dos pais, os filhos de pais com traços favoráveis terão normalmente esses mesmos traços. Assim, geração após geração, um traço que no começo tem pouquíssimos indivíduos, Professora, mais frequente Oi. até chegar a ser normal dentro da espécie. a gente não tá conseguindo ver o vídeo. Oi? Seleção natural. A gente não tá conseguindo ver o vídeo. Não tá vendo? Não, só tá ouvindo. Adaptando-se continuamente no ambiente que não para Espera um de mudar. pouquinho, então. É assim que se produz a evolução das espécies. 2 grupos de animais de uma mesma espécie, se evoluírem em lugares diferentes, com ambientes diversos, podem chegar a constituir espécies diferentes. Vamos ver aqui. Ai. Ainda não, gente? Que após 35. Não, pra mim não Ainda não aparece. estão vendo? Pra mim não. Não aparece? Não. Ó. Vou parar ele. 1835. Deixa eu voltar aqui nessa aula aqui. E eu vou fazer o seguinte. Como eu deixei o link aí disponível, vocês vão dar uma olhada depois, tá bom? Aí vocês vejam com calma. Fala sobre as ilhas, aquela viagem que ele fez por 5 anos, né? Aí vocês dão uma olhada. Então, eu vou voltar aqui no slide. A gente parou aqui. Aqui aparece, né, turma? Aparece. Tá? Então, ó, para vocês, tá o endereço aí. Depois vocês dão uma olhadinha. É um vídeo curtinho, dá 3 minutos de vídeo, tá? E aqui a última parte para a gente dar uma organizada aí nas ideias, né? Separar um pouquinho. Então, fala assim, a primeira é uma questão, mas assim, uma forma de organizar um pouquinho aí, tá? Sobre eles. Então, Lamarck é considerado o primeiro naturalista a divulgar as ideias sobre a evolução dos seres vivos.
No entanto, suas explicações tinham algumas lacunas e equívocos que foram esclarecidos posteriormente nos trabalhos de Darwin. Aí marque L nas afirmativas que podem ser atribuídas às ideias de Lamarck e D nas afirmativas que podem ser atribuídas às ideias de Darwin. Então, vamos lá. As condições do meio ambiente fazem com que os seres vivos desenvolvam transformações em seu corpo para sobreviver e as transmitam aos seus descendentes. Essas Lamarck? ideias. Lamarck. Isso, Lamarck. Muito bem. Depois, que eu não consigo aqui colocar agora, escrever aqui para vocês, tá? Porque como eu estou passando, aí depois, antes de eu mandar, eu coloco as letrinhas. Mas a gente já está fazendo uma aqui, resolução aí. É para copiar no caderno? Você vai ficar com a aula gravada, tá? Isso é só para dar uma organizada nas ideias, que a gente vai fazer é da apostila mesmo, e eu vou corrigir na próxima aula com vocês, bom? Ok. Uhum. Então, os seres vivos não são todos idênticos e podem apresentar variações que são selecionadas pelas condições do ambiente, sobrevivendo os indivíduos que apresentam características mais favoráveis. Isso é forte a característica de Darwin, né, gente? Ele fala assim, sobreviver os mais favoráveis, né? Então, a gente já de cara já lembra de Darwin. O uso ou desuso de um órgão ou parte do corpo faz com que novas características se desenvolvam em um ser vivo. Esse daí é... Cadê vocês? Lá? Lamarck. Lamarck. Os seres vivos compartilham ancestrais comuns. Tá? Então, quando ele pensa, né, que vem de outras épocas, né, que traz esses ancestrais, traz essas características aqui para hoje assim, né? Então, a gente está falando aí de Darwin. Gente, é tão estranho dar aula assim, vocês não têm noção. Eu não estou olhando para vocês, gostaria até de ficar vendo vocês. É muito estranho. Opa, ai, entrou gente aqui. Eu não tinha visto. Tá? É ruim que quando eu espelho a tela, aí eu não consigo ver quem está entrando, porque não está dando sinal. Bom, gente, temos aí, então, Peraí, deixa eu abrir aqui a apostila de vocês, que eu tinha fechado aqui. Tá? Depois vocês dão uma lida melhor, para estudar para a prova, assim, todo o capítulo, mas não tem muita novidade, não. E aí eu gostaria que vocês fizessem os exercícios da página 67, 68 e 69, que aí encerra esse capítulo, e na próxima aula eu já faço a correção com vocês. Bem? Pode ser, deixa eu ver se tem pergunta aqui. Ai, meu Deus, entrou intruso aqui na sala. Oh. Depois eu passo para a Crislaine. É para te mandar a lição? Não. Você só faz e na próxima aula eu vou passando a resolução para vocês. Professora, como assim tô intruso? Eu acho que tem aqui. Porque estão colocando palavrão aqui Ah, Onde? no chat aqui. foi o Kaique Medeiros. Aí, então, que não pode, né, gente? Não pode ficar escrevendo essas coisas aqui. Foi fofo, assim. Ah, agora que eu tô... Então, gente, estava espelhando lá, eu não consegui ver o chat aqui com vocês, tá? Entendi. Mas fica disponível aí para vocês assistirem e fazer essas questões da página 67, 68, bom? 69. Então é isso, turma. Por hoje é só. Vou liberar vocês um pouquinho mais cedo, tá bom? Tá bom. Tchau. Tchau. Tchau.